Olá, bem-vindos ao podcast da ABC da Psicologia, uma conversa curta e direta com 3 psicólogos, a Cláudia Almeida, a Mafalda Souza e eu sou o Francisco Almeida. Hoje vamos falar de resoluções, não só porque estamos no final do ano, mas também porque em contexto clínico temos encontrado várias diferenças entre as pessoas que conseguem cumprir as suas resoluções e as que não o conseguem fazer. Mas vamos começar pelo ABC, não é? O que é que são resoluções e quais são os tipos de resoluções que as pessoas fazem? Ok. Exemplos. Ir ao ginásio, ou por outra começar, ir ao ginásio de forma frequente, ou fazer exercício físico, se quisermos. Deixar de fumar. Fazer dieta. Sim, conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Sim, o exercício físico aparece muito aqui, não é? Mas muitas vezes passa despercebidas outras questões da vida profissional. Sim. Também as características do emprego, o arranjar emprego, Sim, o mudar de emprego. Mudar de emprego, sim. Aprender muitas vezes até a gerir a pressão e o stress do próprio emprego. Aprender a gerir alguns conflitos que possam surgir no contexto laboral. Existem sim algumas questões que acabam por estar muito associadas ao contexto profissional. Sim, e quando falamos de resoluções, o que é afinal isto de resoluções? Eu acho que resoluções é... Idealmente o que deveria ser seria objetivos, mas as pessoas quando falam em resoluções falam muitas vezes em coisas muito mais abstratas. Portanto, chegam ao final do ano e decidem que no ano seguinte vão mudar toda uma série de coisas. E daí, acho eu, o chamarem-lhe resoluções. E acho que um bocadinho do problema já começa aqui. São alguns aspectos que são identificados como sendo aspectos que não correram tão bem ou que não estão a correr tão bem, e o que é que eu quero mudar? Mas sempre de uma forma muito abrangente e não específica. Então, a esse propósito, vamos tentar perceber se de facto as resoluções chegam ao seu fim, à sua meta ou não. E eu tinha um estudo que queria partilhar convosco. A Universidade de Scranton fez um estudo com cerca de 200 participantes em que acompanhou as suas resoluções ao longo de 2 anos. E o que se verificou foi que ao fim de uma semana só 77% das pessoas é que ainda mantinha as suas resoluções. Ao fim de 6 meses, menos de metade é que ainda as mantinha. O que é que pode estar aqui a servir como obstáculo para as pessoas conseguirem chegar ao fim daquilo a que se comprometeram supostamente a fazer? Existem sempre uma série de fatores que podem ser internos e externos, não é? A motivação, por exemplo, o encontrarmos aqui uma série de desculpas porque não tenho as condições ideais para conseguir atingir o objetivo. Portanto, existem sempre aqui alguns obstáculos que muitas vezes se sobrepõem à concretização da resolução. E até o próprio facto, acho eu, de as pessoas pegam muitas vezes em resoluções que são as típicas, não é? É o que toda a gente, regra geral, no final do ano... Nem sequer se identificam com elas. Isso, mas às vezes pode não ser uma necessidade assim tão específica daquela pessoa, mas faz parte, não é? E, portanto, só por isso também já pode ser um obstáculo. Nós, a semana passada, até falávamos de que esta coisa das resoluções é um modelo comprado, não é? Um modelo americano. Que se calhar não é algo que está tão inato nas pessoas fazer as resoluções, mas como veem outros a fazer, ou porque surgem nos filmes, acham que também têm de fazer qualquer coisa e que muitas vezes é vaga. Sim, e já é meio caminho andado para depois, de facto, não se conseguir cumprir com isto até ao fim. Sim. É interessante dizeres isso, porque há um autor, que é o Stephen Shapiro, o tal autor de livros de inovação e que estuda bastante estas áreas, que diz que fazer resoluções é meio caminho andado para o fracasso. Porquê? Porque as pessoas frequentemente lidam com esta derrota, o falhanço, e desistem das suas resoluções a meio caminho ou até quase no início, como vimos. Concordam? É meio caminho andado para o fracasso fazer resoluções. Uma vez que as resoluções, se olharmos um bocadinho nesta perspectiva, de que as resoluções não são objetivos meus, não é? São estes objetivos muito gerais e que à partida são aqueles que são esperados a comprar como sendo a resolução. Se for desta forma, sim. Aliás, há um estudo da Universidade de Scranton que refere que as pessoas que fazem resoluções têm 10 vezes mais probabilidade de atingir a mudança, comparativamente com as que não se propõem a desenvolver alguma resolução. E, portanto, sim, faz sentido desta forma atingir ou definir algumas resoluções.
Agora, o importante é que estas resoluções não sejam tanto no sentido de resoluções mais gerais, mas que reportem essencialmente para objetivos ou metas a atingir. Ou seja, boa ideia, mas depende do como, não é? Pois. E do significado que se atribui à designação que estamos a... Isso, por isso é que a Cláudia há bocadinho quando dizia se calhar vamos abandonar o termo resolução. Resoluções. Se calhar faz sentido, de facto, em vez de resolução, falarmos em objetivos ou metas, já é um bom princípio, porque um objetivo à partida terá que ser uma coisa muito mais específica, muito mais concreto, e portanto isto já indica aqui um bom caminho para se começar. Ao contrário, lá está, da resolução, abstrato, etc. Uma coisa que nós costumamos falar muito é também a necessidade de não criar objetivos demasiado extensos, não é? Seja na ambição, seja no espaço, seja no tempo. Sim. Objetivos pequenos. mensuráveis, Exatamente. realistas, não é? Sim, realistas é importante, que acho que normalmente é isso que falta também um bocadinho. Sim, e essencialmente direcionados para uma ação. Portanto, objetivos curtos, muito específicos e que nos ajudem essencialmente a perceber que vamos conseguir atingi-los. Portanto, tudo o que é muito abrangente não fará de todo sentido. Ou seja, a resolução não é, por exemplo, vou fazer mais exercício físico. Não é uma resolução sequer, é um objetivo. O meu objetivo é vou ao ginásio 2 vezes por semana a partir de hoje, ou de dia 1 de janeiro, ou... na verdade, quanto mais hoje, melhor. Mas sim, o quantificar isso, não é? Sim. E até às vezes o partir em pequenas coisas, que é ok, primeiro tenho que me inscrever no ginásio. Depois de me inscrever no ginásio, a partir desta semana ou da seguinte, passo a ir 2 vezes ao ginásio. E portanto tentar também aqui criar um bocadinho as condições para que realmente o objetivo aconteça. Sim, até porque isto é um clássico, não é? As pessoas inscrevem-se em massa no Sim, ginásio exato. e passado um bocadinho, Já ninguém lá está. em fevereiro já está novamente deserto. Sim, mas ias dizer qualquer coisa. Para além de tossir, não é? Força. Ia fazer referência ao compromisso. Para que o objetivo seja concretizável, muitas vezes nós temos que estabelecer este objetivo como sendo um compromisso nosso, mas o partilhar com os outros pode também ajudar. Escrever, existem aqui algumas estratégias que nos podem também ajudar a comprometermos ainda mais e isso ajuda a concretizar o nosso objetivo. Nós há bocadinho, quando chegámos, até estávamos a falar de como contar a alguém ou envolver alguém, não é? Muitas vezes não é só o contar, tem este objetivo. O envolver, porque lá está, se nós queremos fazer exercício físico, se tivermos um amigo que é suposto vir fazer exercício, será mais fácil, não é? Será mais fácil. Sim. Mas quem diz exercício físico diz outras coisas, não sei. Sim, por exemplo, a dieta, ou começar uma dieta, que continua a ser uma coisa vaga, isto teria que ser depois especificado à pessoa e dirigida à necessidade da pessoa. Mas ok, a pessoa tem aqui um plano para começar a fazer dieta, se calhar é importante partilhá-lo com alguém, até porque nós temos muita cultura do e jantar fora, né? Todos os convívios passam muito pela comida e portanto se calhar o partilhar isto com os amigos próximos também ajuda um bocadinho a concretizar, a comprometer-se a não fazer tanta asneira de forma constante. Mesmo conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Sim, também estava a pensar nisso, sim. Não é? Também o partilhar isto, conversar com amigos e até estabelecer um objetivo com outra pessoa, sendo o objetivo comum, ajuda depois na sua concretização. Sim. Estava a ouvir-vos a falar e a pensar também na importância do processo, não é? Nós temos muita ideia de que é definir a meta, definir o objetivo e depois lá se chega. Mas o próprio decorrer do tempo também é importante. E a própria Universidade de Scranton fez um estudo onde percebeu que faz parte do processo para as pessoas bem-sucedidas nas resoluções falhar. E, portanto, isto também nos mostra que, ou melhor, as pessoas que não eram bem-sucedidas também falhavam. A diferença era o que as bem-sucedidas faziam. E as bem-sucedidas, perante o falhanço, persistiam, até redobravam os esforços. E até redefiniam os objetivos, não é? Exatamente. Sim. Portanto, dá-me a ideia que aqui é importante também a flexibilização. Não pode haver rigidez na forma como estamos a aplicar as resoluções. Não sei se vocês concordam. Sim, e acho que até vemos muito isso também nos próprios processos que vão passando por nós, em termos de psicoterapia. A mudança é muito isto, não pode ser uma coisa rígida e, portanto, vai havendo realmente barreiras, vai havendo recuos. Se desistimos aqui, de facto, a mudança não acontece. Se conseguimos parar para perceber o que é que tem que acontecer e redefinir aqui os tais objetivos,
falhou-se aqui, mas continua-se o caminho e, portanto, a probabilidade, se calhar, disto depois correr bem e o objetivo ser cumprido e a mudança acontecer é muito maior. Eu também estava a ver isso como a falha é quase um alerta, não é? Se nós falhamos, talvez seja um alerta para algo aqui não está bem definido ou algo aqui não está realista. Mas o que é isto, a falha? Sim, Não é? sim. Se calhar Sim, isso nós também faz podemos, diferença, não é? Nós podemos muitas vezes encontrar algumas barreiras na concretização do objetivo, podemos perceber que em determinada altura não estamos a concretizar como estaríamos à espera, e podemos interpretar isto como sendo uma falha. Sim. Mas muitas vezes isto não é uma falha, é só adaptar-nos ao processo. É um aspecto da Sim, que faz parte do caminho, ok, sim. Porque muitas vezes quando nós colocamos aqui a designação falha, parece que é automaticamente o fim de linha. Sim, já estamos a rotular, não é? Bom, não sei se sabem de onde é que vem o nome do mês de janeiro, que vem do deus romano Jano. Eu não sabia isto, eu tornei-me muito culto ao descobrir estas coisas. Aprendeste uma coisa nova. Definitivamente. O Google às vezes é formidável. Nosso amigo. O deus Jano é o deus dos começos e dos fins, das transições, das mudanças, porque era o deus que guardava os portões. Ai, adoro, que poético. Sim, não me perguntem o quê. E é interessante porque a representação do Jano é uma cabeça voltada para a frente e uma cabeça voltada para trás, ou seja, para o passado e para o futuro. E eu vejo isso muito como a noção de que, perante a resolução, temos de pegar naquilo que fomos, a olhar para trás, o que fizemos ou não fizemos, o que gostaríamos de ser ou não fomos, e projetarmos no futuro de certa forma. Que ilações é que vocês tiram daqui? O que é que eu primeiro digo que isso está uma boa metáfora, gostei muito. Boa, também não fui eu que... Bom, enfim. Mas sim, isto também vos faz pensar no papel da mudança e na forma como a mudança implica todo este contínuo que vem de trás até ao futuro? Ou não é muito isto que faz lembrar? Sim? Justamente para onde é que eu quero ir, não é? Onde é que eu quero chegar? E sim, sem dúvida nenhuma. Agora, há aqui uma questão que também é importante, que é em que medida é que eu estou preparado para a mudança e tentar perceber o que é que realmente aconteceu, que foi positivo ou menos positivo, até chegarmos àquele ponto, e o que é que podemos então fazer para sair um bocadinho da nossa zona de conforto. Isto que a Cláudia estava a falar, de facto, do estar ou não preparado para a mudança, eu acho que é essencial, seja para as resoluções de ano novo, seja de um modo geral, porque muitas vezes o que nós vamos ver é que a pessoa não está de facto preparada ou não tem sequer noção do que é que pode implicar isto da mudança. Ou não está disposta a estar numa nova realidade, não é? Sim, numa nova ou forma até de estar. não é o tempo, não é agora, pode vir a ser mais daqui a pouco, pode não ser agora o momento da mudança. Sim. E, portanto, o estar preparado para a mudança, de facto, é muito importante. E tentar também perceber quais são as consequências da mudança, o que é que a mudança vai provocar ou trazer na minha forma de estar, na minha forma de ser, né? O que é que eu vou fazer para... e aqui, o adaptar e o pensar sobre isto também. Isso também está no planeamento, não é? No fundo. Sim. No fundo, não vale a pena estar a pensar isto só no fim. Não podemos arrancar sem estarmos a prever quais vão ser as consequências, o que é que isto vai implicar. E que vai implicar sempre sair da zona de conforto, não é? Portanto, a mudança implica sempre isto. Sim. Em maior ou menor escala vai sempre implicar aqui o sair da zona de conforto, porque o manter-nos aí nada acontece. Portanto, para mudar, isto tem realmente que acontecer. E a readaptação a novos contextos, novas realidades e novos desafios. Vamos resumir, Bora. não é? Vamos cortar com a palavra resoluções, não é? Não gostamos disso? Não. Gostamos de objetivos e de metas. Isso. Mais. Como é que são estes objetivos ou como é que devem ser estas metas? Então, estas metas devem ser muito específicos, mensuráveis, essencialmente direcionados para a ação e, portanto, o quero ser feliz não é de todo uma meta ou um objetivo. Cumpre tudo o que não gostamos, não é? Exato. Exatamente. Tudo o que não deve ser feito. E mais, para além disto, eu estou a pensar muito na questão de uma coisa de cada vez, um objetivo de cada vez e pequeninos, não é? Isso. E se for um objetivo de alguma forma que seja mais alargado no tempo ou que seja um bocadinho mais vago, tentar parti-lo em pequenos objetivos. Okay? Sim. Isto já ajuda. Em pequenos passos. Sim.
e que seja essencialmente realista, porque se tivermos aqui estabelecer um objetivo que até pode ser curtinho, pequenino, mas que não se adequa de todo à realidade em que estamos no momento, não vai resultar. E, portanto, aqui também é importante conseguirmos perceber quais são os obstáculos que poderão estar presentes para a não concretização deste objetivo que estabelecemos, e comprometermos essencialmente com aquilo que estamos a definir. Como é que podemos reforçar esse compromisso? Lá está, escrevendo, envolvendo outros, não é? Terceiros, pessoas a quem podemos contar ou até envolver nas próprias atividades. Sim. E tudo tem a ver com a estruturação logo desde o início. Sim, isso exatamente. ajuda à motivação e ajuda depois à persistência ao longo do tempo. Exatamente. E ao fim do nosso tempo, obrigado por nos acompanharem. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal de YouTube, de acompanhar as nossas redes sociais. Obrigado. E já sabem, vamos deixar de parte as resoluções e vamos nos focar em objetivos e metas. Um bom ano! Bom. Um bom ano.